jogo importante para o Flamengo, é claro, tem esse tabu, o Juventude vem crescendo no Campeonato Brasileiro, mas é aquele jogo para quem quer ser campeão, né? Precisa conquistar pontos se quiser ser campeão brasileiro. Pois é, ano passado mesmo o Flamengo fez 1-0, tomou uma virada. Eu acho que o time hoje está mais consistente, está mais equilibrado, está bem descansado, né? A previsão do tempo aponta um domingo sem chuva, com sol, então isso já é bom. Há 2, 3 anos o Flamengo fez um jogo lá, foi em 2021. O gramado estava encharcado, perdeu de 1-0, o técnico era o Ceni, numa falha do Mateuzinho, atravessou uma bola na frente da defesa, e o Pacheco fez o único gol do jogo para o Juventude. É um jogo para vencer, né? O time quer ser campeão, não pode deixar pontos pelo caminho e depois de empatar com o Grêmio em casa, o que não foi um bom resultado dado o momento do Grêmio, né? E tem que pensar que são 2 jogos essa semana. Eu imagino que o Felipe não vai utilizar o Jorginho por conta das dores, também pensando na quinta-feira, né? Que ele tem um jogo contra o Estudiantes no Rio e precisa buscar um bom resultado para começar bem aí essa próxima fase da Libertadores. Então, acho que vão ser 2 times bem diferentes, imagino. Escalações com diferença. Vai jogar o Léo Ortiz, por exemplo, domingo, joga o Danilo. Ele pode, de repente, sem o Jorginho, entrar com o Dela Cruz e Saul. Tem a opção do Alan também, então o Everton Araújo. Acho que o Pedro deve ser titular nesse jogo. O Bruno Henrique deve jogar a Libertadores, porque ele não está suspenso na Libertadores. Então, imagino que, como ele vinha fazendo contra o Internacional, foi assim: ele coloca o Bruno Henrique na Libertadores para ter um time que pressione mais a saída do adversário. Enfim, acho que vão ser 2 jogos com escalações, com mudanças, e assim terá que ser de agora em diante. Ele joga final de semana, acho que é o Corinthians, se não me engano. Depois ele tem um jogo contra o Vasco. Vasco, o Corinthians depois. É o Vasco, depois o jogo em La Plata contra o Estudiantes, depois o Corinthians. Então ele vai ter que girar bastante o elenco agora, o Felipe Luiz. E eu falo da importância desse jogo, da importância de conquistar pontos, porque se a gente for lembrar, Mauro, na última rodada, o Flamengo até se livrou de ter a sua vantagem para o Palmeiras diminuindo, né? O Flamengo ficou no empate com o Grêmio e o Palmeiras, que enfrentou o Corinthians com uma série de desfalques, também ficou no empate em Itaquera. Poderia ter diminuído essa diferença. O Flamengo acabou passando, de certa forma, ileso por esse tropeço, vamos dizer assim, contra o Grêmio. Acabou passando, ficou tudo igual, né? O Cruzeiro que se aproximou um pouco, mas tem jogos a mais, né? 1 a mais que o Flamengo, 2 a mais que o Palmeiras. Mas está ali próximo, tentando se aproximar novamente, né? O Cruzeiro que... Calma, espera um pouco. Quer dizer que você gosta de assistir vídeo do Domingão e não ganha dinheiro com isso? Em 31 horas do seu dia, você faz vídeos simples como esse que você está assistindo e consegue ganhar um extra a mais na sua renda. Clica no link que eu deixei na descrição, fixado nos comentários, e comece ainda hoje. Chegou a liderar e agora perdeu o contato. Mas acho que a grande questão agora é usar bem o elenco. Ele vai ter que usar todo mundo, vai ter que todo mundo jogar, vai ter que revezar bem, porque vai ser essa sequência de jogos até a próxima data FIFA, quando ele perde alguns jogadores também que vão jogar na data FIFA no mês que vem. E essa vai ser a rotina até o final do campeonato, depois da mudança que a CBF fez no calendário. Bruno Prado, o Flamengo então tem um compromisso importante, essa rodada do Campeonato Brasileiro que tem jogos emocionantes, por assim dizer, e o Flamengo tem esse compromisso duro contra um adversário que é difícil, né? Por mais que esteja brigando lá embaixo, é um adversário difícil, um adversário duro, complicado, num estádio em que não vem se dando bem nesses últimos anos e nessa briga ponto a ponto pela liderança do Campeonato Brasileiro com esse desfalque importante então do Jorginho. Não é um jogo fácil, porque o Juventude melhorou nas últimas rodadas. No Juventude ele ainda está na zona de rebaixamento, mas ele vem numa sequência melhor. O time trocou o técnico recentemente, chegou o Thiago Carpini, pelo menos nesse curto prazo conseguiu dar uma levantada no time do Juventude. Mas o Flamengo é favorito, sim. É um campeonato que o Flamengo e o Palmeiras, apesar do Palmeiras hoje estar em terceiro lugar, o Cruzeiro é o segundo, né? Mas o Palmeiras tem 2 jogos a menos que o Cruzeiro e o Flamengo tem 1 a menos. O aproveitamento do Flamengo e do Palmeiras é muito alto, até para a nossa média nacional aqui dos pontos corridos. É um aproveitamento alto. O Cruzeiro também, claro, tem um bom aproveitamento. Então é um campeonato que os times lá de cima estão errando pouco. Então, mesmo um jogo difícil em Caxias, que é normal perder ponto em Caxias, não é? O Campeonato Brasileiro é um campeonato que não é uma coisa fora do comum, um líder do campeonato perder ponto para um time que está na zona de rebaixamento, principalmente nos jogos fora de casa, não é uma coisa fora do normal, uma coisa que acontece bastante aqui no Campeonato Brasileiro, é uma característica do nosso campeonato.
mas do jeito que tá, né? Todo mundo os dois, pelo menos os dois ali, Flamengo e Palmeiras, com aproveitamento muito alto. É um jogo que o Flamengo tem que buscar uma vitória, já que pega um dos times que está na parte de baixo. Jogo duro, difícil, se perder ponto não é nada anormal, mas é um campeonato que o erro está sendo castigado, né? Os times com aproveitamento bem alto. Flamengo como visitante nesse Campeonato Brasileiro. São 9 jogos, 5 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 13 gols marcados, 7 gols sofridos, 62% de aproveitamento, então, do Flamengo jogando fora dos seus domínios. Flamengo que tem essa sequência difícil aí pela frente, né, Bruno? O Mauro já citou rapidinho por aqui também falando. Tem o Estudiantes depois. É claro que o torcedor do Flamengo quer ganhar tudo, fato. Mas entre os rankings de prioridade, a Libertadores está ali na frente para todo mundo, né? Até porque são 3 clubes brasileiros que ainda restam na competição. Os 3 sonham com o inédito tetracampeonato entre os clubes do futebol nacional na Copa Libertadores. E aí depois tem o Vasco, tem o Estudiantes de novo, tem o Corinthians. Jogos complicados, um clássico, 2 confrontos de Libertadores, esse jogo contra o Juventude e um duelo que sempre chama a atenção de todo mundo contra o Corinthians. Então, uma sequência complicada que o técnico Felipe Luiz vai ter que fazer algumas escolhas, perde algumas peças aqui e ali, como é o caso do Jorginho dessa vez, mas ainda assim é sempre importante para o treinador olhar para frente também, né? Não só olhar para o próximo jogo, às vezes o discurso é esse, mas tem que, querendo ou não, olhar para frente também o que vem pela frente, né? E o Felipe tem rodado bem o elenco, tem alguns jogadores que são importantes, que nos principais jogos vão estar ali como titulares, mas ele tem rodado bastante o elenco e tem elenco de qualidade para fazer isso. O Flamengo perdeu uma folga ali que teria nas semanas de Copa do Brasil, teve agora nesse meio de semana, mas nos próximos não terá, e ainda tem um jogo aí com o Sport para encaixar no calendário, né? Um jogo atrasado do Campeonato Brasileiro. E o Palmeiras tem 2, né? Esses jogos teoricamente seriam nas datas de Copa do Brasil, mas agora vamos ver. Eu até achei que a CBF marcaria o jogo do Flamengo e um dos jogos do Palmeiras para essa semana agora, que estamos agora, não marcou. Então vamos ver como é que eles vão encaixar também esses jogos, né? 2 do Palmeiras e 1 do Flamengo, já que não tem mais essa data de Copa do Brasil, que os 2 estão eliminados, mas a Copa do Brasil ficou para depois do campeonato. E se um deles ou os 2 estiverem na final da Libertadores, a final da Libertadores também está marcada para um final de semana de rodada de Brasileiro. Então vai ser mais jogo remanejado. Então, dá para prever aí com grande chance de termos jogos atrasados de Flamengo e Palmeiras em data FIFA. Sempre muito bem planejado, calendário do futebol. Feliz. Acredito que tudo passa pela equipe, pelo grupo, e aí a gente tenta sempre dar o melhor para sair vencedor a cada jogo. Assim que feliz por esse prêmio e dedicar para todos os meus companheiros. Yeah. Vai!